que é uma sentença matemática? Uma sentença em português, se eu vou falar uma sentença na língua materna, uma sentença aqui em português, o que é uma sentença? Bom, a gente tem uma sentença declarativa, né? Eu falo, o dia está bonito, né? Tem sentenças assim exclamativas, eu digo, ó céus, né? Que dia lindo, né? Tem sentenças interrogativas, eu digo assim, será que vai chover, né? Eu faço uma pergunta. Então, é um monte de ambiguidade, de diferente de forma de eu falar, não é? Não é só sentença declarativa. Uma sentença declarativa quer dizer assim, é uma declaração a qual só pode ser associada a um de dois valores, ou é verdadeira ou é falsa. Se tiver uma terceira possibilidade, não entra na linguagem matemática. Qualquer sentença matemática é passível de ser classificada em verdadeiro ou falso. Ah, mas tem coisa na vida que não é assim. Tem. A matemática deixa de fora. Então, ela é exata, precisa, rigorosa naquilo que entra. E deixa de fora o que não se pode falar de forma exata, precisa, rigorosa. Um exemplo máximo, sem ser técnico em matemática, é o exemplo do Wittgenstein, né? O Wittgenstein, da filosofia, a frase mais citada do Wittgenstein é: o que não se pode falar, deve-se calar. É a frase mais citada do Wittgenstein. Tem coisa que não dá para falar, então cala a boca, não fala. Né? Não dá para falar. Então, o que não se pode falar, a matemática deixa de fora. Então, fala do que se pode falar de maneira exata, precisa, rigorosa. Não é? Então, a língua, a riqueza da língua, isso o pessoal da psicanálise entra com os 2 ou 4 pés aí de uma vez. Né? O Lacan, por exemplo, fala assim, o inconsciente se estrutura não matematicamente, mas se estrutura como uma linguagem. Não é? Vai se inspirar na língua. Não é? E o Lacan tem, Lacan, Foucault e outros, mas eles têm antecedentes, por exemplo, Descartes que desprezava a língua e punha a matemática no centro das atenções, por falta de ambiguidade, né? Então, o Descartes tinha oposição, só que a oposição é francamente minoritária, não hegemônica, então pouca gente fala da oposição. Mas o Descartes ganhou o discurso, né? A guerra aí, mas o Vico, quem já ouviu falar do Vico, Jean-Baptiste Vico? Não é? O Vico, quando nasce, o Descartes está morrendo. Então, mas tem uns 30 anos aí entre o livro de um, né, e o livro do outro, mas em termos de ideias isso é pouco, né? Essas ideias convivem aí, né? Mas o Vico, o livro fundamental se chama A Ciência Nova, ou Uma Nova Ciência, dependendo da tradução, né? A Ciência Nova. E o Vico quer fazer uma ciência, ele diz, tá bom, eu concordo, a língua é ambígua. Né? Só que em vez de pular nos braços da matemática, o Vico diz, nós temos que fazer uma linguagem que seja cuidadosa, precisa. A inspiração é a língua, mas eu vou depurando essas ambiguidades, mas eu não abdico, eu não deixo de fora, né, o que escapa da certeza, do V ou F. Não deixo de fora, não. No referencial do Lacan, o real é exatamente o que escapa disso, a verdadeira realidade. O Lacan tem, assim, 3 círculos que se interceptam, que é o real, o imaginário e o simbólico. Né? O simbólico é o que eu consigo pôr em palavras aí. Não é? O que eu consigo imaginar e tudo, mas ele diz, o real, essas coisas todas se interceptam, mas o real é o que escapa, o verdadeiro real, esse real que está aqui fora, esse é o verdadeiro real. O simbólico é real, o imaginário é real, mas o real, assim, que chama a atenção é que escapa tanto da linguagem quanto da percepção, não é? Mas isso é real, eu não fujo do real. O matemático diz, não, a realidade para mim está aqui, ó. É o que eu consigo simbolizar. Eu escrevo na minha linguagem, aí eu amarro. Aqui é certo, é errado, é V ou F, não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida, mas ignoro o que está de fora. Né? Então, a questão do relativismo, o relativismo é o mal maior a ser evitado, né? Eu concordo com você. Agora, o que vai dar, assim, elementos para a gente fugir do relativismo
o trabalho sobre essas poucas concepções de base, como a ideia de pessoa, né? A ideia de verdade, a ideia de justiça. O espaço aí é para eu ter diferentes concepções de pessoa, mas hoje tem gente, quer dizer, isso é um tema, vamos ter um dia para discutir isso com a tecnologia, né? Mas é um tema candente na tecnologia, a ideia do transhumanismo, né? Transhumanismo, já ouviram falar dessa expressão? Tem um autor, Kurzweil, que escreveu livros, né, sobre isso, é uma referência nessa perspectiva transhumanista, que é a xenopção ir além da pessoa e chegar nessa mistura entre a gente, nós aqui, e tecnologia. Diz, olha, hoje a pessoa perde uma perna, usa uma prótese. Ninguém acha isso estranho, usar uma prótese para a perna, para o braço, né? Para o cabelo, para isso, para aquilo. Agora, e por que pôr um chip no cérebro para fazer a pessoa agir mais de um jeito e não de outro? Por que isso é recusável, né? Então, põe um chip na cabeça aí, e aí um chip que tira o mal, um chip que faz isso, faz aquilo. E essa pessoa incorporando assim essa tecnologia é que é ir além da pessoa como a gente está pensando. O Asimov, né? Hã? O Asimov. O Asimov, mas o Asimov ele põe uma vacina como aquele do robô, né? Eu-robô, né? As regras para o robô cumprir, que era não mexer. O Homem Bicentenário também, que a ideia é essa. Mas essa é uma questão importante, quer dizer, sobre a ideia de pessoa, não é? Aí a gente já se divide entre os que dizem, não, mas a tecnologia é da ordem dos meios e a pessoa é que é da ordem dos fins, que é a perspectiva do Kant na fundação da ética, e quer dizer, estamos nessa, ou as pessoas que dizem, não, quanto mais tecnologia, melhor e tudo, né? A gente aqui pode estar pensando assim, o que vale é o ser humano. Então, se o meu coração está batendo cada vez mais depressa, eu não penso assim, eu estou tendo um upgrade, eu vou ficar com um chip melhor daqui a pouco, eu vou ficar mais rápido. Não, eu vou dizer, eu vou ter um infarto já, preciso me cuidar. Não é? Agora, há quem ache que quanto mais rápido, melhor. Em tudo. Então, sai do ritmo humano e entra no ritmo da tecnologia. Não é? Então, isso é uma discussão. É um buraco assim, um poço sem fundo. A ideia de verdade é outra, a de justiça é outra. O que é justo, né? Mas vamos colocar o debate aí. Agora, fora disso, é possível conviver. Essa é uma grande aposta. É possível conviver com múltiplas perspectivas éticas, como é possível conviver com múltiplas perspectivas religiosas. Não é? Uma ética que vem da religião, não há por que recusar, mas nem toda ética vem da religião, né? Até aí é possível conviver. Então, isso ainda está muito distante do relativismo, né? Que eu concordo com você, Samuel, é o inimigo da vez aí, o relativismo. Agora, a questão fundamental é essa, qual é o que dá sustância aí aos princípios, né? Porque a perspectiva moral é a da conservação de algo que se acha valioso. Mas as coisas estão vivas e os valores estão em estado de atualização, não é? Mudam. Estar vivo é ter essa mudança. E aí eu quero mudar uma norma, eu preciso de uma autoridade. Qual é a autoridade que está bancando essa mudança? E aí a gente tem múltiplas respostas. Respostas que vêm da religião, respostas laicas, né? Sem dúvida, toda religião funda uma ética, né? Funda uma ética quer dizer, toda religião provê a gente de certos princípios, que você diz, tudo começa aqui, com esses princípios. Tem um livro sagrado e tudo, fundou. Dali para frente é consequência, não é? Agora, o grande desafio que vem com a ciência moderna é a gente ter um conjunto de princípios que funde uma ética fora do âmbito da religião, não é? E aí as perspectivas são múltiplas nos dois lugares, múltiplas na perspectiva religiosa e múltiplas na perspectiva laica, né? Um
dos debates mais interessantes a respeito disso aconteceu assim envolvendo o Ratzinger, que veio a ser o Papa, né? O Bento XVI, o penúltimo Papa aí, né? E o Habermas da teoria da ação comunicativa, né? Filósofo. Os dois, assim, tiveram vários debates sobre essa perspectiva de ver a vida na perspectiva religiosa ou na perspectiva laica. E nós aqui temos uma simpatia muito grande pelas ideias do Habermas e tudo, a questão a aposta na possibilidade do consenso, né? E essa de ele estar absolutamente dedicado, porque ele é vivo, à criação de normas internacionais para regular as nações, porque para o Habermas as pessoas estão bem reguladas no interior de cada país. Bem reguladas quer dizer, há a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, das pessoas, fez besteira, é preso e não sei o que lá, dentro de cada país, dentro de cada conjunto de normas. Ele diz agora, e as nações, né? As guerras, as brigas são querelas nacionais. Quem regula isso? Tribunais, ONU. A ONU, a palavra é formatada, é uma violência, né? A palavra na ONU é formatada. Tem país que vota, tem país que não vota. Tem país que vota e veta, e tem país que só vota, mas não veta, né? Então, eles têm que ter instituições, né, que regulem essa diversidade de projetos nacionais, né? Então, a simpatia pelo Habermas é grande. Pois bem, nesse debate, se a gente lê, é um livrinho pequenininho, Dialética da Secularização, que se acha do Habermas, é o debate o Habermas e o Ratzinger, né? A despeito de toda a simpatia pelo Habermas, eu acho que o Ratzinger ganha e com uma certa folga, né? Da secularização. E eu acho que o Ratzinger é muito mais convincente. É uma questão de expressão, de capacidade de escrita e tudo, né? Mas é interessante acompanhar. É um livro que se lê numa tarde, né, de 60, 70 páginas, esse livro que traduz esse debate. Oi? É um pouco problemático, por exemplo, seguir a linha do Habermas, quando ele fala que a sociedade é altamente regulada. Lembra numas primeiras aulas que o senhor se referiu? Toda coação na liberdade é um problema. O direito é isso. O direito não está preocupado se você segue a norma assim, como uma regra moral, assim, como ética, por exemplo. Ele só quer que você cumpra aquela regra e, se você não cumprir, penalização. Então, a pena, que é a sanção, é esse fator de coação. Sim. Daí eu ando refletindo o seguinte, vive um sistema no qual nós somos castrados como animais. O direito, de certa forma, a coação mas veja, o direito é um dos poderes no Estado bem organizado, não é? Você tem, aliás, é uma estratégia essa divisão de poderes, é absolutamente fundamental, não pode juntar tudo numa autoridade, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Há a divisão do poder, assim, aqueles que vão fazer as leis, que é o legislativo, né? Os que vão conferir se a lei está sendo cumprida, se está indo tudo bem, não é isso? E o de executar o que se decide, o executivo, é outro poder, não é? A primeira marca de um país assim desorganizado, né, é a mistura ou a interferência de um desses poderes no outro, não é? E o direito está associado a um desses poderes. O governante usa e tudo, mas não dá para absolutizar assim, o direito, porque senão você tem razão. Senão bastaria pegar um supercomputador, colocar todos os códigos, Código Civil, Código Penal, Constituição, colocar tudo que é norma lá e não precisava de governante nenhum. O direito resolve tudo, né? Tudo é regulado por norma. Então, você mesmo fez a sua coisa, alguém diz, é besteira. Eu diz, eu vou lá no computador ver se é. Põe lá, digita, não é besteira. Ou então esteja preso, né? E não é por aí, quer dizer, o modo como se usa a justiça, o direito, né? É que marca se as coisas estão funcionando adequadamente. Bom,
Mas então esse debate da secularização, né, o laico e o religioso, é um debate vivo, intenso, assim até hoje. A ciência moderna pensou que havia acabado com esse debate, quer dizer, a religião não está com nada e a ciência está com tudo, né? Isso com a ciência moderna. Freud, que morreu pouco antes da Segunda Guerra, né? Escreveu um livro, acho que em 1937 ou por aí, um livro que se chama O Futuro de uma Ilusão. É um pequeno livro como o do Habermas ali, mas fundamental. O futuro de uma ilusão, né? Qual é a ilusão para ele que ele está analisando o futuro? É a perspectiva religiosa. Ele diz, isso aí é infantil e o crescimento da consciência da pessoa vai levar todo mundo a achar que isso é um pensamento infantil, é coisa de criança, né? Quer dizer, o futuro da religião, assim, não existiria na perspectiva do Freud, né? E hoje, se ele estivesse vivo, ele não era bobo, ele estaria falando de outras coisas, de outro jeito, mas a perspectiva super otimista daquela época era, talvez se ele tivesse vivido já a Segunda Guerra, ele já tivesse se acalmado um pouco, né? Visto a perspectiva dessa disputa, bem e mal, um lado, outro lado, que culminou com a bomba, né? Com as bombas, talvez a perspectiva fosse outra. Pois não. Você me permite fazer um... Claro, Daniela, diga. Me perdoa, essa da área da psicologia, e sou praticamente tiete do Freud, né? Sim. Ele, se não me engano, na verdade ele morreu um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, ele chegou a ser até perseguido pela Gestapo. Ele foi para Inglaterra. O livro aqui é de 1937, né? O futuro de... Ele foi pela Inglaterra só porque ele conseguiu influência da rainha da Grécia. Sim. Para conseguir fugir, senão ele não teria escapado do nazismo. Sim. Então, ele chegou a escrever alguma coisa? Tá certo. Eu já não sei. Não, é esse o termo. A gente estava falando, era em termos do que ficou escrito e tudo, mas você tem razão, né? Na concerto da data. Mas o fato é que a referência hoje ao futuro de uma ilusão é a referência nesse sentido, né? Se subestimou a importância dessa vertente, né? Da religião, se achando que a ciência ia dar conta da questão da verdade, né? Da justiça e tudo. Mas se subestimou a importância da religião. Agora, partir para princípios éticos decorrentes de uma religião, né? Significa resolver o problema ético. O meu problema acabou. Mas por meio de uma decisão que não é racional. Porque a escolha de uma religião não é racional. Eu não estou falando que é irracional, mas não há lógica na escolha de uma religião. Pretender que há o descambar para a intolerância. A minha é que é a perspectiva correta, não é? Então, a decisão não é racional, não é lógica. Mas é verdade que no momento em que eu opto por uma dessas vertentes, eu simplifico a minha vida. Os princípios estão aqui, só seguir e vamos em frente, não é? Agora, esse é o sentido mais inicial, assim, da fé. A fé nos princípios que vêm no livro sagrado e tudo. Aquilo ali são os dogmas, não é? Mudou isso? Mudou e não mudou. Mudou no sentido de que os princípios estão em questão, né? Mas não mudou no sentido de que não se vive sem fé em algum tipo de princípio. Em algum tipo de princípio. Se não é um princípio religioso, alguma outra fé eu tenho que ter. A fé nas pessoas, a fé na natureza humana, a fé tem que... Por exemplo, né, alguém ter algum tipo de princípio. Eu digo, fé não é só a perspectiva religiosa, fé nos princípios, assim, na religião, né? O Erich Fromm, a Daniela me
Você gosta do Fromm? Então, é interessante a perspectiva dele. Esse livrinho do Erich Fromm chama Análise do Homem. Análise do Homem, né? Análise do Homem é um livro que tem um capítulo interessante que é assim, a fé como traço de caráter. Não está indicado aí em nenhum lugar, mas quem quiser dá uma olhada nesse capítulo, a fé como um traço de caráter. Naturalmente, ele não está falando da fé religiosa, a fé nessa religião, nesses princípios ou naquilo, mas a fé como confiança. Você tem que confiar em alguma coisa, apostar em alguma coisa. Você não aposta em nada, nada vale, não há como ter princípios, não é? Não, eu confio nas pessoas, né? Do ser humano, eu confio... qual é a sua aposta? Então, a religião resolve esse problema e as pessoas aderem ou não aderem, não é? Há uma interseção enorme nesses princípios religiosos, nas diversas religiões. Por exemplo, algum princípio de universalização está presente em todas as religiões. Que princípio de universalização? Aquele, não faça aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti, não é? Por exemplo, a regra de ouro, não é? Com alguma formulação, isso está em tudo que é lugar, né? Então, não é que bom, há muitas diferenças, mas quem escolhe uma perspectiva vai por aí. Fora da perspectiva religiosa, aí você tem dezenas de possibilidades, não é? Kant é a mais poderosa, assim, a construção mais grandiosa é a ética que vem de Kant, não é? Então, a perspectiva do Kant é os princípios que fundam a ética kantiana são dois. Um é um princípio de universalização, que é assim, esse, né? Age de acordo com uma norma, né? Eu considero legítimo uma norma que, se ela for generalizada, todo mundo passar a fazer o que a norma prescreve, está tudo bem, eu não tenho nada a reclamar, né? Então, eu não posso valorizar uma norma ou dizer eu adoto essa norma porque ela é boa para mim. Eu tenho que dizer, essa norma é minha, eu sou autônomo no sentido de que eu cumpro essa norma, eu faço essa norma minha, né? Mas se todo mundo fizer isso, eu não tenho nada que reclamar. Esse princípio de universalização, não é? E aí o Kant exemplifica e diz, por exemplo, não mentir. Não mentir é uma norma desse tipo. Ele diz, não, eu minto aqui, não sei o quê, mas... E se todo mundo mentir, acaba a possibilidade de a gente ter a verdade como um valor, né? Tá certo? Então, Kant discute situações assim, por exemplo, ele está numa sala e que tem um fugitivo escondido embaixo da mesa e chega a polícia e pergunta, alguém viu fulano? E agora? Eu digo ou não digo? Se eu digo, o cara é preso ali. Não, eu não digo para ser bonzinho. Que busca a menina, né? Então, como é que eu faço? Não mentir é um valor, assim, não pode mentir, né? E então é uma questão em aberto aí, né? Há trabalhos e trabalhos para discutir essas questões assim, de universalização. Há brincadeiras a respeito. Por exemplo, Bernard Shaw, de brincadeira, dizia assim, não faça aos outros aquilo que gostarias que fizessem a ti. Porque os outros são diferentes e eles podem não gostar. Você gosta de umas coisas, o outro gosta de outra, então não sai achando, né? Isso aí é um pouco de intolerância. Quer dizer, um pai que dá um presente para o filho que ele gostaria de ter recebido como criança, é intolerante. Às vezes ele dá o presente, o filho nem dá bola para aquele presente, né? E ele, puxa vida, eu gastei uma nota e estou dando aqui um presente, o moleque nem ligou. Pô, mas você está dando um presente achando, preocupado com o que você gostaria de ter recebido, mas é o que o outro gostaria de ter recebido que interessa, né? Você tem que estar olhando para o outro, né? Então, é claro que isso é a ironia do Shaw, mas o fato é que não basta um princípio de universalização. Tanto não basta que o Kant funda a ética dele em dois princípios.
Um é o de universalização, né? E o outro é o de a pessoa é o valor maior de todas as ações. A pessoa nunca pode ser considerada um meio para atingir um fim que está fora dela. Qualquer situação em que eu esteja usando uma pessoa como meio para atingir um fim fora dela é antiética, na perspectiva do Kant.